Glória a Deus, meus amigos, que o Senhor abençoe todas as pessoas que vão receber mais essa mensagem. Hoje, Gênesis 19, né? Hoje, 16 de novembro, dia para mim muito feliz. Hoje eu estou completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe todas as pessoas que lembraram de mim, oram pela minha vida, pelo meu ministério. Obrigado. Mas hoje eu não quero falar do meu aniversário, não. Eu quero falar da palavra de Deus. Em Gênesis 19, irmãos, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque ele vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Tudo começa quando a Bíblia diz que dois anjos chegam a Sodoma à tarde, e Ló está sentado à porta de Sodoma. Ele levanta os olhos, vê aqueles homens e se inclina com o rosto em terra. E diz: Eis que agora, meus senhores, entrai, peço, na casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou muito com eles, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Irmãos, Sodoma e Gomorra estavam tendo sua última oportunidade de salvação. Poderia ser que talvez ela não tivesse sido destruída. Ló era um homem bom. A Bíblia chama Ló de justo. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro diz que ele sofria ao ver as maldades do povo de Sodoma. Naquele dia, quando ele vê os dois anjos chegando à porta da cidade, ele não sabia que eram anjos. A palavra de Deus nos diz para guardarmos a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos, provavelmente fazendo referência a Ló, que naquele dia hospedou dois anjos de Deus. E se dependesse de Ló, se fosse unicamente dele, talvez Sodoma tivesse sido salva, porque os anjos entram na casa de Ló, são bem recebidos. Ló lava os pés dos anjos, demonstrando humildade, faz uma refeição, prepara uma refeição e eles comem. E quando eles dizem a Ló: Não, nós vamos embora, vamos dormir na praça da cidade, ele: Não, vocês não vão ficar na praça da cidade. Talvez até sabendo do que poderia acontecer àqueles homens se eles tivessem ficado em Sodoma, dormissem na praça da cidade. Não sabia que era um anjo de Deus, e ele sabia da maldade, da violência. Então ele disse: Não, vocês vão ficar na minha casa. Mas logo aqueles anjos tiveram a confirmação do que era a conduta do povo de Sodoma. A Bíblia fala no verso 4: Antes que se deitassem, cercaram a casa homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram a ti nessa noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. O conhecer aqui, irmãos, é o conhecer no sentido de ter relações com eles. Os homens de toda a cidade, pessoas de todos os lugares de Sodoma, foram até a porta da cidade com a intenção de praticar violência sexual com aqueles homens que eles não sabiam que eram anjos de Deus. Imagine o nível da maldade dos homens de Sodoma. Hoje, irmãos, essa violência cresce a cada dia. Quando você vê, cada dia você ouve falar mais de atentados, violências, estupros, principalmente a pedofilia, que é uma praga, tantas crianças sendo abusadas, já é o costume de Sodoma entrando no mundo. E tudo isso por quê? Porque as pessoas, irmãos, estão com a imaginação dos seus pensamentos totalmente corrompida. Infelizmente, a contínua exposição à violência através dos meios de mídia, a TV, a internet, e também a contínua exposição à pornografia faz com que homens e mulheres percam a sensibilidade, as emoções. Eles deixam de ver o próximo como um ser humano, como alguém que tem sentimentos, e vê como um objeto que pode ser usado, abusado. É assim que as pessoas estão vendo a vida. Era assim que os homens de Sodoma eles se tornaram. Foi isso que eles se tornaram. O profeta Ezequiel disse que a maldade de Sodoma foi que eles tiveram fartura de pão, abundância de ociosidade, mas nunca esforçaram a mão do pobre e do necessitado. E depois disso, eles foram continuando na maldade, até que a Bíblia diz que fizeram a abominação.
As práticas pelas quais nós conhecemos tanto a história de Sodoma, como por exemplo Judas fala da questão da prática da homossexualidade em Sodoma, quando diz que os homens de Sodoma iam após outra carne, essas coisas que a Bíblia fala foram consequência do orgulho, da maldade e da violência que foi entrando na imaginação daqueles homens. Você que está recebendo essa mensagem, guarde seus pensamentos e guarde o seu coração, porque um abismo chama outro abismo. Você talvez não imagina as maldades que você é capaz de praticar se você for permitindo que o diabo encha seu coração de violência. Ló, no ato de desespero, ele clama pela vida daqueles homens. A Bíblia diz que ele sai para fora, ele fecha a porta. Ele diz aos homens de Sodoma que não fizessem mal aos visitantes, mas que antes eles poderiam fazer o que quisessem com as próprias filhas dele. Alguém pode perguntar, pastor, por que Ló cometeu o absurdo de oferecer as próprias filhas em lugar de dois desconhecidos? Bom, irmãos, a razão do porquê Ló fez isso eu sinceramente não sei. Mas eu vejo isso acontecendo todos os dias quando vejo pessoas tratarem melhor pessoas de fora do que as pessoas de dentro da casa. Pensa comigo, as pessoas mais importantes da sua vida são as pessoas que vivem com você. Sua esposa, seus filhos, seu marido, pai, mãe, e talvez são as pessoas que você trata pior. Talvez você dá mais honra a um desconhecido da rua do que a pessoas que vivem com você. Reflita sobre isso. Bom, irmãos, não podemos julgar Ló, ele estava desesperado. Só que naquele momento os anjos de Deus, a Bíblia diz que eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e ferem de cegueira todos os homens que estavam à porta da casa, de modo que a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram achar a porta. Essa palavra é muito séria, porque assim como eles não conseguiram achar a porta, o que está no versículo de número 11, o mundo hoje não consegue encontrar a porta é Jesus. Imagina uma casa que está pegando fogo, você busca o que? Uma saída. O mundo, irmão, é como se fosse uma casa pegando fogo. E só existe uma saída e é Jesus. Só que o mundo não consegue encontrar saída. Por quê? Porque as pessoas estão cegas. A Bíblia fala que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus através de Cristo Jesus. Infelizmente, as pessoas estão cegas numa busca incansável pelo prazer, pela riqueza e não percebem que o viver é Cristo. Irmão, viver é Cristo. Bom, se você deixar o inimigo cegar você, você não vai encontrar a porta. Irmãos, os anjos de Deus dizem a Ló que saia da cidade. Ló demora-se muito para sair e no final os anjos pegam Ló pela mão, sua esposa, suas filhas, tiram da cidade e dão uma ordem: não olhem para trás. E a Bíblia vai dizer que enquanto chovia fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma, a mulher de Ló, ela olha para trás e ela se torna numa estátua de sal. Uma coisa interessante é que a mulher de Ló é a única mulher na Bíblia que Jesus mandou lembrar dela. Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Não de forma positiva, infelizmente, de maneira negativa. É como se Jesus dissesse, não façam o que fez a mulher de Ló. Você que vive olhando para trás, olhando para o pecado, olhando para a vida que você deixou como quem quisesse voltar para ela, pare de fazer isso. Porque senão você vai ficar uma estátua, parado na vida, sem dar fruto, sem produzir. Palavra de Deus. A história de Ló termina ainda mais trágica. Ele, depois de perder tudo, porque tudo que havia em Sodoma foi destruído, e perder a esposa, ele vai viver com suas filhas numa caverna. E essas moças têm a terrível ideia de embebedar o próprio pai e ter relações com ele a fim de engravidar. Desse incesto nascem 2 filhos, que se tornam depois povos inimigos do povo de Israel. Alguém vai dizer, pastor, da onde que essas moças, essas jovens tiveram uma ideia tão horrível? Bom, irmãos, elas viviam em Sodoma. Em Sodoma esse tipo de coisa era normal. Então elas apenas estavam reproduzindo aquilo que elas já tinham aprendido. Se você, meu irmão, minha irmã, não tirar sua família de Sodoma, Sodoma logo vai entrar dentro da vida dos seus filhos, do seu casamento, logo você vai estar fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Viva no temor de Deus, para que Sodoma não entre na sua vida. Eu oro para que todas as pessoas que recebam essa mensagem cresçam no temor de Deus.
para que não sejam contaminados por Sodoma, pelo mundo. E que o Senhor traga graça, livramento, traga paz, prosperidade, bênçãos, livramento a todos que vão receber essa palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Amigos, Deus abençoe a todos. Eu oro por vocês e nesse dia especial eu peço, ore pela minha vida, ore pelo meu ministério, para que eu continue sendo agraciado por Deus para trazer a palavra para vocês. Que Deus abençoe a todos.